de Paulo a Coríntios, ou seja, depois daquela primeira carta que nós lemos ontem, onde Paulo deu assim uma reprimenda, né? Uma dura na própria igreja de Coríntio. Vamos então ver aqui essa segunda carta, o que é que Paulo diz aos Coríntios nessa segunda carta. Capítulo 1, versículo 1 vai dizer: Paulo, emissário do Messias Yeshua pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, para a comunidade messiânica de Corinto, com todo o povo de Deus da Acaia. Graça e paz a vocês da parte de Deus Pai e do Senhor Yeshua, o Messias. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, o Pai compassivo, Deus de todo o encorajamento e consolo, que nos estimula em todas as nossas dificuldades, para sermos capazes de encorajar outras pessoas. Ou seja, as nossas dificuldades levam-nos a encorajar, a ser capacitados para encorajarmos as outras pessoas nas dificuldades que estiverem enfrentando, com o estímulo recebido de Deus. Versículo 5: Dessa mesma forma que os sofrimentos do Messias transbordam para nós, também por meio do Messias nosso encorajamento transborda. Ou seja, tudo é para dar ao próximo, tudo é para nós darmos ao próximo. Por isso, se passamos por dificuldades, isso também é para o encorajamento e a libertação de vocês. Se somos encorajados, que sirva de encorajamento quando tiverem de suportar sofrimentos como esses pelos quais estamos passando. Além disso, nossa esperança em relação a vocês permanece inabalável, pois sabemos da sua participação no encorajamento na medida exata dos seus sofrimentos. Porque, irmãos, desejamos informá-los sobre as dificuldades enfrentadas por nós na província da Ásia. O peso posto sobre nós estava muito além de nossa capacidade de suportá-lo, de modo que perdemos a esperança de sobreviver a ele. Sentimos no coração estar sob uma sentença de morte. Contudo, o propósito de tudo era fazer-nos confiar em Deus, que ressuscita os mortos, não em nós mesmos. Ou seja, ali toda aquela situação que aconteceu ali com o apóstolo Paulo, tudo isso era para fazê-lo confiar em Deus. Então aqui nós vemos que todas as dificuldades, todos os momentos difíceis que vêm sobre as nossas vidas, todo o sofrimento que vem sobre a nossa vida, é para nos fazer confiar em Deus, para que a plenitude dele habite em nós e se manifeste através de nós, e nós saibamos que não é da nossa própria força, mas da presença dele em nós, que nós conseguimos suportar tudo. Ou seja, era fazer-nos confiar em Deus que ressuscita os mortos, não em nós mesmos, ou seja, não confiar em nós mesmos. Versículo 10. Ele nos resgatou desse perigo mortal e nos salvará outra vez. Ao que vocês devem adicionar seu auxílio mediante a oração a nosso favor, pois quantas mais pessoas orarem, tantas mais darão graças quando sua oração for respondida. O apóstolo Paulo a incentivar as pessoas a uma oração coletiva. Versículo 12: Porque nos orgulhamos disso, nossa consciência nos assegura de que ao lidarmos com o mundo, especialmente com vocês, nos portamos com franqueza e motivação pura, não com a sabedoria do mundo, mas com a graça concedida por Deus. Vejam só aquilo que o próprio apóstolo Paulo está a falar aqui para a igreja de Coríntios, algo que, irmãos, me deixa muito triste hoje, o que nós estamos a ver, que não é nada novo, né? Que não é nada novo, mas aquilo que nós estamos a ver hoje, onde muitas pessoas acabam por colocar esse empecilho para o próprio Evangelho, colocar esse empecilho para o aprendizado das Escrituras, muitas das vezes fazendo cursos, tendo outras iniciativas, e não é o problema, não é o próprio curso, o problema não é se abrir um curso, o problema não tem nada a ver com isso, porque é um ganho que é justo, tudo bem, está tudo certo. A questão está quando nós vemos um espírito de manipulação daquele que é fraco, daquela ovelha que está em apuros, daquela ovelha que está a passar por dificuldades, tem ali o coração sensível, e as pessoas trazem todos esses métodos do mundo, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala aqui, não nos portamos com vocês com a sabedoria do mundo, mas com a graça concedida por Deus. Não há significados ocultos em nossas cartas além do que vocês podem ler e entender. Minha esperança é que vocês as entendam plenamente. Então, muitas das vezes, nós vemos pessoas dentro do corpo de Cristo trazendo uma aparência de sabedoria, tudo muito misterioso, tudo muito mistério. E nós sabemos que a palavra ela deve ser entregue com a maior clareza, com a maior simplicidade.
E há uma das coisas que me deixa muito triste hoje é eu ver isso dentro do próprio Cristo, dentro do próprio corpo de Cristo, daqueles próprios irmãos que se falam que são despertos, se falam que já são muito sábios, que já são muito conhecidos da palavra e acabam por agir ali num espírito de manipulação, num espírito de sabendo, porque são pessoas sábias, são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas que entendem o lugar que os outros estão, então acabam por trazer certas palavras ali que sabem que vai direto ao coração das pessoas para fazê-las atrair para o seu curso. Ou seja, uma ajuda que vem somente depois de um Pix depositado, depois de uma transferência feita, depois de um pagamento feito. E nós vemos que isso, isso me deixa muito triste. No fundo, deixa-me muito triste porque fazer um curso não tem problema. O problema é quando nós tentamos utilizar a nossa sabedoria, a sabedoria que o Eterno nos deu, a sabedoria do Espírito, para criar essas estratégias, para criar essas manipulações, né, para fazer as pessoas virem para o seu próprio curso, né, para pagar o seu próprio, para comprar o seu próprio curso. E nós vemos o próprio apóstolo Paulo, vamos ver aqui na segunda carta de Coríntios, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que não foi necessário essas estratégias e escusas. E nós vamos ver mais à frente quando ele fala sobre isso. Então, aqui no versículo 13, quando ele diz: não há significados ocultos em nossas cartas, além do que vocês podem ler e entender. Minha esperança é que vocês as entendam plenamente, como já nos entenderam em parte, para que no dia do Senhor Yeshua possam se orgulhar de nós como nós nos orgulhamos de vocês. Eu estava tão certo disso que planejei ir até aí e vê-los, para que tivesse o benefício da segunda visita. Versículo 16. Desejei visitá-los no caminho da ida e de volta da Macedônia, para que daí vocês me enviassem a Judá. Teria eu estabelecido essas palavras de maneira leviana? Faço planos como um homem mundano, pronto para dizer sim, sim, não, não, de uma só vez, ou seja, dizer tanto sim como não na mesma palavra. Que infelizmente nós vemos isso em muitos. Nós vemos que muitos acabam por ensinar aquilo que nem eles próprios sabem, pregam aquilo que nem eles próprios sabem, que nem eles próprios conhecem. Onde hoje eles falam uma coisa e amanhã falam exatamente outra diferente. Hoje dizem que é para orar por pessoas, que não é para orar por pessoas, que não devemos pedir oração a ninguém, e amanhã já dizem que sim, temos que orar por todas as pessoas. Então fica aquele sim, sim, não, não, sempre algo leviano, né? Sempre algo muito disperso, muito dúbio, onde existe essa divisão da própria mente, onde eles próprios não sabem aquilo que estão a ensinar, e isso comprova o motivo escuso ali, o verdadeiro motivo da pessoa, onde nós vemos que então é algo que realmente é só para o comércio, é só para fazer lucro, né? Então ele continua, versículo 18: tão certo quanto Deus é fidedigno, não dizemos sim quando queremos responder não, porque o Filho de Deus, o Messias Yeshua, que lhes foi anunciado por nosso intermédio, isto é, por meio de Silas e Timóteo, não era homem de sim e não. Ao contrário, nele sempre houve sim, porque as muitas promessas feitas por Deus todas encontravam resposta sim em conexão com ele. E esta é a razão de por meio dele pronunciarmos o Amém quando damos glória a Deus. Além disso, é Deus quem estabelece vocês e nós em união inquebrantável com o Messias. Ele nos ungiu, colocando em nós o seu selo, dando-nos seu Espírito em nosso coração como garantia do futuro. Toma Deus como testemunha, ele sabe como vivo, de que a razão pela qual me mantive ausente de Coríntio procedeu da consideração por vocês. Não tentamos ditar o modo pelo qual devem pôr em prática a confiança no Messias, ou seja, a fé no Messias, porque nele vocês permanecem firmes. Ao contrário, trabalhamos com vocês para a nossa alegria. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo a mostrar um proceder que às vezes também vemos algo errado sendo feito nas próprias igrejas, onde as pessoas vão pela obrigação, vão pela coação, a dizer, não, tens que fazer assim, 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 é assim que tens que fazer e acabou, senão não pertences aqui, se não sais fora da nossa igreja, estás excomungado, estás desigrejado. E aqui o próprio Paulo a dar um padrão, a ensinar-nos um padrão, onde ele não foi ali para ditar
como eles deveriam fazer, né? Ou seja, ele permitiu com que a fé em Yeshua, com que o lado deles, a própria busca deles, a própria devoção, dedicação dos próprios irmãos aqui da igreja de Coríntio, fizessem chegar-lhes ao lugar que Paulo desejava que eles estivessem, né? Capítulo 2. Portanto, estabelecerei o propósito de não lhes fazer outra visita dolorosa. Se eu lhes causo dor, quem me alegrará, a não ser o povo a quem infligi dor? De facto, este é o motivo de escrever como fiz, para que, ao chegar, eu não tivesse de infligir dor a quem deveria me fazer feliz. Porque eu estava muito confiante de que todos vocês acreditavam que, se eu não estivesse contente, nenhum de vocês também estaria. Escrevi-lhes com o coração contristado e angustiado e com muitas lágrimas, não com o objetivo de lhes causar dor, mas para que percebessem quanto os amo. Entretanto, se alguém foi a causa de dor, não fui eu quem a causou, mas em certa medida, não desejo exagerar, foram vocês todos. Para tal pessoa, a punição já imposta pela maioria é suficiente, para que agora vocês façam o contrário, ou seja, vejam o que Paulo diz aqui: perdoem-no, encorajem-no e o confortem. De outro modo, essa pessoa poderá ser consumida pela depressão esmagadora. Ou seja, muitas das vezes é necessário a gente dar uma repreensão, fazer uma chamada de alerta para algum irmão, né? Mas não devemos ficar considerá-lo como se já não fizesse parte do corpo de Cristo. Como nós vemos, às vezes, muitas das vezes acontecer nas próprias igrejas, onde às vezes até existem palavras desagradáveis, os próprios pastores, ali os próprios líderes acabam por dizer, a dizer que Deus fez ali uma limpeza das pessoas, assim, quase considerando elas como se já não fizessem parte do corpo de Cristo, apenas porque não estavam no mesmo nível de entendimento, digamos assim, ou porque cometeram ali algum pecado, escorregaram em alguma coisa. Então nós devemos sim fazer essa palavra de atenção, dar essa chamada de atenção, essa exortação quando o Eterno coloca no nosso coração, mas continuar a amar a pessoa para que ela não caia nessa depressão esmagadora, como Paulo fala aqui. Porque essa depressão esmagadora vai fazer com que a pessoa ache que está abandonada, que está sozinha, que está rejeitada, e isso faz com que ela diminua na sua fé, e muitas das vezes esse método de agir acaba por ser um tropeço para os nossos irmãos, e o próprio Pai vai nos exigir essa alma, né? Por conta da nossa atitude. Então nós devemos ser equilibrados, devemos ter equilíbrio, nós devemos ter tanto a justiça, o poder da justiça, mas também o poder da misericórdia, o poder do amor, da compaixão. Tudo deve estar ligado. Esses dois devem estar ligados. Então, versículo 8. Portanto, eu os exorto a demonstrar que o amam de verdade. O motivo pelo qual lhes escrevi era saber se passariam no teste. Saber se obedeceriam a mim de forma total. E aqui Paulo não está a falar sobre ele próprio, mas a doutrina que ele carregava, tá? A todos a quem perdoarem também eu perdoo. Na realidade, seja o que eu tiver perdoado, seja o que eu tiver perdoado, se havia algo a perdoar. O fiz por causa de vocês na presença do Messias, para que o adversário não tirasse vantagem de nós, porque temos consciência dos seus planos. E hoje um dos grandes erros no meio dos cristãos é que eles não têm noção de como o inimigo ataca, de quais são os dispositivos, né, as artimanhas, os planos do inimigo. Então, muitas das vezes a gente acaba por agir de uma forma não ponderada, não sábia, não de uma forma madura, de um lugar de amadurecimento, e isso faz com que o inimigo traga aquela pessoa por conta de uma atitude imprópria da nossa parte. Versículo 12. Quando me dirigi a Troade para anunciar as boas novas a respeito do Messias, porque uma porta havia sido aberta para mim pelo Senhor, não consegui descansar por não ter encontrado meu irmão Tito. Então deixei as pessoas ali e parti para a Macedônia. Mas graças a Deus que no Messias nos leva constantemente a uma posição triunfal. Vejam bem aqui, esse versículo é incrível. Versículo 14. Mas graças a Deus que no Messias nos leva a nós constantemente a uma posição triunfal. E por meio de nós espalha em todo o lugar a fragrância do significado de conhecê-lo, de conhecer Yeshua, né? Então nós, quando andamos na verdade, quando andamos unidos ao Espírito do Messias, ao Espírito do Eterno, quando andamos na palavra da verdade, ela é como um
um aroma saudável, uma fragrância, um perfume agradável. Porque para Deus somos o aroma do Messias, entre os salvos e os perdidos. Para estes, ou seja, para os perdidos, somos o cheiro de morte, conducente apenas à morte, ou seja, porque eles acham muito difícil, porque eles acham que aquilo vai fazer estragar a vida deles, né? Porque eles acham que tudo é uma loucura, né? Então eles só veem a morte. Mas para aqueles que são salvos, para os primeiros, somos o cheiro da vida que conduz a mais vida. Ou seja, muitas das vezes quando nós olhamos para alguém e nos inspiramos, né? Nós temos referências, temos as nossas referências da fé, né? Nós vemos os próprios, aqueles que fizeram grandes avivamentos, os pais da fé, como costumam dizer, aquela situação, aquele grande manifestado do Espírito Santo lá na, na Rua Azusa, né? Se não me engano é esse o nome. Então muitas das vezes nós temos essas referências e nós vemos que aquilo eram homens exatamente como nós, né? Que trouxeram esse poder do Espírito Santo, essa manifestação de milagres, de curas, de maravilhas. Então esse é o cheiro da vida quando nós olhamos para essas referências, é o cheiro da vida que nos conduz ainda mais vida, porque eles despertam em nós essas atitudes, esses grandes milagres, esses grandes feitos desses homens despertam em nós motivação, vontade de buscar mais do eterno. Então é o cheiro de vida que conduz a mais vida. Quem é apto para esta tarefa? Versículo 17. Porque não somos semelhantes a muitas pessoas que vendem a mensagem de Deus por um valor. Ao contrário, tudo o que falamos procede de um coração sincero, como pessoas enviadas por Deus, que permanecem na presença dele, vivendo em união com o Messias. Capítulo 3. Estamos nos recomendando outra vez? Ou à semelhança de alguns, necessitamos de cartas de recomendação para vocês ou da sua parte? Ou seja, precisamos de alguma estratégia para manifestar a nossa obra, para manifestarmos o poder com que nós andamos, né? O bem que nós fazemos. E ele diz, vocês mesmos são a nossa carta de recomendação. Ou seja, a vida de cada um de vocês, a vida de cada um de vocês que está aqui, será a própria carta de recomendação de mim mesmo. É por isso que eu trabalho, né? Eu trabalho por isso, para elevar as pessoas, para elevar as almas, para fazer com que as pessoas entendam a verdade das Escrituras, assim como o Eterno me ensinou a mim. Então, se Ele me ensinou a mim, agora eu posso ensinar a vocês. Isso não quer dizer que eu saiba tudo, muito pelo contrário. Mas aquilo que eu sei que faz a diferença, tendo em conta as experiências que eu passei, tendo em conta aquilo que eu vivi e tendo em conta a debilidade com que as pessoas estão hoje na própria fé, quando nós vemos aí com os nossos olhos. Então ele diz, vocês mesmos, ou seja, a obra que eu fiz, produziu, aquilo que produziu na vossa vida, é a nossa carta de recomendação escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Versículo 3. Vocês mostram ser uma carta do Messias, colocada sob os nossos cuidados, não escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Ou seja, não é de conhecimento, não é uma obra de conhecimento, não é uma obra teológica, é uma obra de Espírito, do Espírito Santo. Por isso é que eu sempre recomendo as pessoas a buscarem intimidade com Yeshua. Eu faço esse papel de trazer aqui o entendimento das Escrituras, a interpretação das Escrituras segundo o nível que eu tenho, que o Eterno me concedeu, para a honra e glória dele. Mas aconselho as pessoas sempre a buscar o Espírito, a buscar a presença, a intimidade com Yeshua. Para que não seja então apenas algo escrito em tábuas de pedra, mas em corações humanos. Versículo 4. Tal é a confiança, tal é a fé que temos mediante o Messias em relação a Deus. Shabbat Shalom, irmã Ivanete, irmã Rayana, todos aqueles que estão a entrar. Versículo 5. Não se trata de nossa competência ou de pensarmos que algo proceda de nós. Nada do que eu faço aqui procede de mim, né? Não é minha competência, é a competência do Eterno. Ao contrário, nossa competência procede de Deus. Versículo 6 do capítulo 3. Ele nos tornou aptos para o trabalho a serviço da nova aliança, cuja essência não é um texto escrito, mas o Espírito. Isso não quer dizer que nós devemos negar a própria palavra, não, e ficar só com o Espírito. Não, a gente precisa dos dois, mas a gente precisa de saber que a obra de Yeshua, ela vai trazer aquilo que não existia na antiga aliança, que é o quê? O Espírito Santo dentro de nós. É isso que Paulo está a revelar aqui. Porque o texto traz morte, mas o Espírito concede a vida.
Ou seja, é dia após dia, enquanto nós estamos com o Espírito Santo, é dia após dia que nós transformamos a nossa vida, que nós nos aproximamos do conhecimento da própria palavra, da própria Torá, obedecendo ali aos mandamentos. Isso será feito dia após dia. Versículo 7. Ora, se o que trazia a morte operava por meio de um escrito gravado em tábuas de pedra, veio com tal glória que o povo de Israel não conseguiu contemplar a face de Moisés por causa do seu brilho, ainda que desvanecente. Não será a obra do Espírito acompanhada de glória maior? E aqui Paulo não está a abolir a lei, ele não está a abolir a Torá. Ele está a mostrar o poder do Espírito, o poder que o Espírito Santo tem de nos manter vivos e obedientes à palavra, porque é pelo facto do Espírito habitar em nós que nós conseguimos obedecer aos mandamentos, senão nós não conseguiríamos, conforme o mundo não consegue. Pois se havia glória no que seria para declarar culpadas as pessoas, quão maior será a glória subjante das obras de inocentar pessoas, ou seja, através do sangue de Yeshua, através do Evangelho. Versículo 10. De facto, em comparação com essa glória, o que antes era glorioso não o é mais. Porque se havia glória no que passou, quanto mais glória há no que perdura. Ou seja, o antigo, ele, apesar de matar as pessoas, porque aquela condição da lei, ou seja, transgredindo a lei, a pessoa era condenada à morte, ainda assim trazia glória, mas não era a glória plena. Era uma glória que estava escondida, porque não tinha chegado à plenitude. Então Yeshua veio e deu a plenitude, ele trouxe o pleno cumprimento da lei. Ele disse: eu não vim para abolir a lei nem os profetas, mas vim para lhes dar pleno cumprimento. É isso que Paulo está a explicar aqui. Né? Havia essa glória, apesar daquilo trazer morte, por conta dessa transgressão que havia. A justa exigência da Torá era que todo aquele que pecasse estava condenado à morte, teria que morrer, teria que pagar com o seu sangue. Mas então Yeshua veio pagar esse preço. Então nós ficamos com tudo aquilo que é de bom da Torá. Nós já não temos aquilo que é mau, aquilo que trazia morte, né? Porque Yeshua já pagou esse preço. Então agora nós temos ainda mais glória. A obra de Yeshua traz ainda mais glória. Portanto, com essa esperança estamos visíveis, diferentemente de Moisés, que pôs um véu sobre a face para que o povo de Israel não visse o brilho desvanecente chegar ao fim, mas agora nós podemos ver o brilho. Através de Yeshua, Yeshua vem nos mostrar o brilho, a glória do Pai. Além disso, a mente deles era semelhante à pedra, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre eles enquanto leem a antiga aliança. Não lhes foi esclarecido, foi pois apenas pelo Messias o véu é removido. Versículo 15 do capítulo 3. Até hoje, sempre que Moisés é lido, o véu permanece sobre o coração deles. No entanto, diz a Torá, sempre que alguém se volta para Adonai, o véu é removido. No entanto, Adonai significa o Espírito. E onde está o Espírito de Adonai, aí há liberdade. E isso não é o que muitos acabam por fazer nas igrejas, dizendo, pronto, nós temos o Espírito Santo. Em Pentecostes nós recebemos o Espírito Santo, então nós já não precisamos mais da lei, porque nós temos liberdade. Mas liberdade não é fazer tudo aquilo que nós queremos, liberdade é conhecer os limites. E aqui a liberdade que Paulo está a falar é que nós somos livres daquela escravidão ao pecado. Nós somos livres daquela escravidão à morte. Nós éramos escravos da morte. Né? Nós tínhamos medo da morte por conta daquela justa exigência da Torá. E hoje isso não mais acontece. É isso que Paulo está a dizer. Então agora nós somos livres. Por isso, todos nós, com a face descoberta, vemos a glória do Senhor como em um espelho. E estamos sendo transformados à imagem dele, de um grau de glória ao seguinte, por Adonai, o Espírito. Deus demonstrou tanta misericórdia para conosco que não perdemos a coragem enquanto realizamos o trabalho que Ele nos deu. Na verdade, recusamo-nos a usar métodos vergonhosos e sorrateiros, empregando fraude ou distorção da mensagem de Deus. Ao contrário, anunciando de forma inequívoca o que é verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Ou seja, vão ao Eterno e perguntem. Perguntem para Yeshua, perguntem para o Eterno. Façam essa questão, testem o Espírito, como Paulo dizia. Testem o Espírito que fala através de mim. Testem o Espírito que está em mim. Testem no Eterno, Senhor, o Ruben é teu servo, é teu filho, o que ele está a fazer é acertado. Testem, façam sempre testes, é o que Paulo está a dizer aqui. Ele não precisa de métodos vergonhosos e sorrateiros, ele não precisa de estratégias de venda, ele não precisa de estratégias de marketing, né? Como o mundo acaba por fazer. Ele só
dizia: eu recomendo-me à vossa consciência e vão diante de Deus. Por isso, versículo 3 do capítulo 4, por isso, se as nossas boas novas estão encobertas, elas se encontram encobertas apenas para quem se está perdendo. Essas pessoas não confiam porque o Deus deste século cegou-lhes a mente para impedi-las de ver a luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias, que é a imagem, ou seja, não é o próprio Deus, é a imagem de Deus. Yeshua é a imagem visível do Deus invisível, porque Deus é Espírito. Pois não proclamamos a nós mesmos, mas o Messias Yeshua como Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Yeshua. Pois o Deus que disse que a luz brilhe na escuridão fez a sua luz brilhar no coração de todos nós, a luz do conhecimento da glória radiante de Deus na face do Messias Yeshua. No entanto, possuímos esse tesouro em jarros de barro, para evidenciar a proveniência divina desse poder assoberbante. Ou seja, mostramos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Ele não procede de nós. Passamos por todos os tipos de dificuldades, mas não somos esmagados. Estamos perplexos, mas não nos desesperamos. Pois somos perseguidos, mas não estamos abandonados. Nocauteados, mas não destruídos. Sempre carregamos em nosso corpo a morte de Yeshua, para que a vida dele também se manifeste no corpo de cada um de nós. Quantos de nós carregamos a morte de Yeshua em nós? Né? Sempre eu digo, vocês podem ver nos outros vídeos, para quem costuma estar nas nossas lives, as lives anteriores, eu sempre falo sobre isso, porque isso é uma chave. Quando nós morremos para nós próprios, é quando deixamos que Yeshua viva em nós. É quando permitimos que a vontade do Eterno para as nossas vidas seja cumprida. Quando nós morremos para tudo, para o nosso desejo, para as nossas vontades, para tudo aquilo que vem de nós, para aquilo que nós achamos que as outras pessoas devem dizer de nós, morremos para elogio, morremos para crítica, então até o próprio discernimento ele aumenta. Nós começamos a andar pelo Espírito, nós discernimos todas as coisas. Porquê? Porque nós estamos mortos. Nós não temos preferência nem para a carne, não temos preferência nem para a carne, nem temos preferência para o peixe. É o que vier, é o que o Eterno nos disser. Então ali nós começamos a discernir as coisas tudo pelo Espírito do Eterno, porque é a vontade do Eterno. Se a gente sente algo errado, a gente sabe que vem da parte do Espírito. Se nós sentimos algo benéfico, algo bom, a gente sabe que vem da parte do Espírito. Isso dá para fazer com que nós entendamos até os próprios pensamentos das pessoas, as próprias intenções das pessoas, os próprios desejos do seu coração, se estão a mentir, se não estão a mentir. Porquê? Porque nós estamos unidos, quando morremos, estamos unidos a Yeshua, estamos unidos ao seu Espírito. A própria palavra fala sobre isso, né? Que aquele que está unido com Yeshua, ele é um só Espírito com ele. Então nós conseguimos discernir todas as coisas. E ele vai dizer aqui, versículo 11, continuando: pois nós que estamos vivos, sempre somos entregues à morte por causa de Yeshua, para que também a sua vida possa se manifestar em nosso corpo mortal. Então, aquilo que nós devemos pedir sempre, todos os dias, é que nós morramos mais um pouco. Importa que nós morramos, importa que nós desapareçamos, né? Importa que nós diminuamos, como o próprio João Batista ali falou. Importa que nós diminuamos para que ele cresça, para que Yeshua cresça, para que a vontade dele cresça, para que o pensamento dele cresça, para que o discernimento dele cresça em nós, e não do nosso próprio entender, não do nosso próprio ego, não do nosso próprio entendimento. Versículo 12. Portanto, a morte atua em nós, mas a vida em vocês. Ou seja, a gente passa por dificuldades, né? Nós sabemos que todos aqueles que se colocam na linha da frente, todos aqueles que se colocam na ajuda dos irmãos, na ajuda das pessoas, na pregação da palavra, passam por lutas, passam por dificuldades, passam por lutas espirituais. Muitas das vezes, durante o sono, durante os sonhos, somos afrontados por entidades, né? Passamos dificuldades depois até mesmo na parte física, com acusações. Mas toda essa morte que é produzida em nós, toda essa dificuldade que é produzida em nós, vai reverter em vida para todos aqueles que nós estamos a ensinar. Porque é isso, a morte, a dificuldade sempre nos posiciona em lugares mais altos. Sempre que o Eterno nos deseja colocar em lugares mais altos, Ele faz com que nós morramos.
porque a nós foi prometido um alimento que é o pão, o vinho, né? O azeite. Tudo isso são alimentos já prontos. Mas a obra-prima, ou seja, a obra-prima que produz esse alimento, ou seja, o trigo que produz o pão, a uva que produz o vinho, a azeitona que produz o azeite, é necessário o quê? Sempre ser exprimido. O trigo precisa de ser moído, a uva precisa de ser prensada, pisada, a azeitona precisa de ser prensada para que saia o azeite. Então, sempre que nós desejamos estar num lugar mais alto, sempre vem uma provação, sempre vem uma dificuldade, sempre vem um sofrimento. O próprio Yeshua falou isso para os discípulos quando, após a sua ressurreição, onde eles estavam naquele caminho para Emaús, né, e eles estavam tristes, e chegou um homem que era o próprio Yeshua, e ele dizia: por que é que vocês estão tristes? E eles disseram: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém. E Yeshua, que foi provado ser o Messias, sendo ali filho de Deus, profeta de Deus, passou por todas essas dificuldades e morreu. E ele disse: homens de pouca fé, não sabiam que o Messias, para ser levado à glória, era preciso ele passar por todo esse sofrimento. Então existe uma ligação inseparável. Sempre que nós queremos uma posição de mais glória, queremos mais entendimento, queremos mais conhecimento, queremos mais dons espirituais, queremos andar mais no Espírito, sempre é necessário sermos exprimidos mais um pouco. Sempre é necessário sofrimento, tá? Então, aqui continuando do versículo 13, o Tanakh diz: confiei, por isso afirmei. Pelo facto de termos o mesmo Espírito que nos capacita a confiar, também confiamos e, portanto, falamos. Pois sabemos que quem ressuscitou o Senhor Yeshua também nos ressuscitará com Yeshua e nos levará à sua presença. Então, quando vier alguma dificuldade, alguma provação, enfrentem com alegria. Não se deixem ir abaixo, porque é uma prova do Eterno, é um momento de pressão, de prensa, para que haja um óleo sendo derramado sobre vocês. Versículo 15. Tudo isso é por causa de vocês, para que à medida que a graça alcança mais pessoas, ela possa causar o transbordamento em ação de graças para a glória de Deus. Essa é a razão de não nos desencorajarmos. Ainda que o eu exterior esteja destinado à decomposição, o eu interior é renovado todos os dias. Nossas dificuldades leves e transitórias alcançam para nós a glória eterna, e seu peso é indescritível. Não nos concentramos no que se vê, mas no que não se vê, porque as coisas visíveis são temporárias, mas as invisíveis são eternas. Então nós temos que estar sempre a meditar naquilo que é eterno, naquilo que é bom, naquilo que é do eterno, naquilo que é da palavra, naquilo que é do céu, porque as dificuldades que nós vemos na nossa vida, elas são temporárias, elas são transitórias, elas passam, mas aquilo que é eterno, não. Então nós cremos para ver e não vemos para crer, né? Não é o contrário. Muitas das vezes as pessoas querem ver para que possam crer, mas com o eterno funciona tudo ao contrário. Nós primeiro cremos, nós primeiro acreditamos para que possamos ver. Capítulo 5. Sabemos que quando as tendas que nos servem de morada forem desfeitas, ou seja, o nosso próprio corpo, teremos uma edificação permanente da parte de Deus, uma construção feita por mãos não humanas para habitarmos no céu. Porque nesta tenda o corpo terreno, gememos pelo desejo de ter à nossa volta o lar celestial, de ter à nossa volta o lar celestial que será nosso. Com ele não seremos achados nus. Sim, enquanto estamos neste corpo, gememos por nos sentirmos oprimidos. Não se trata do desejo de nos livrarmos de alguma coisa, mas de acrescentar-lhe algo, para que a morte possa ser engolida pela vida. Ou seja, tudo o que nós desejamos é ser abolidos, digamos assim, da morte, é escaparmos à morte. É isso que Paulo está a dizer aqui. Então nós nos esforçamos, todo o nosso desejo é que a morte seja engolida pela vida. Mas nós podemos ter um entendimento mais profundo, digamos, mais místico, mais espiritual disso. Ou seja, tudo aquilo que é morte na nossa vida, tudo aquilo que é baixo, tudo aquilo que é de uma frequência baixa, tudo aquilo que não é do eterno, a gente deve substituir pela vida, por aquilo que é bom.
pelos pensamentos bons, pelos hábitos bons, pelas meditações boas, né? Pelas crenças boas. Aí nós absorvemos tudo aquilo que é morte, tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que vem da carne. Nós engolimos, fazemos com que isso seja engolido pela vida, seja engolido pelo Espírito. Versículo 5. Além do mais, o próprio Deus nos preparou para isso, e como o penhor nos deu seu Espírito. Por isso, sempre estamos confiantes, ou seja, toda aquela dificuldade, todos aqueles sofrimentos que Paulo passava, ele se esforçava para que a vida, as promessas, a promessa da vida eterna, a vida do próprio Espírito Santo dentro dele, engolisse tudo aquilo que era mau, tudo aquilo que era sofrimento, tudo aquilo que lhe fazia passar por dificuldades dentro da sua própria mente, dentro do seu próprio ser. Ele não deixava ser engolido pelas coisas visíveis, pelas circunstâncias visíveis da sua vida, né? Ele fazia com que toda a morte que havia nessas situações fosse engolida pela vida. Por isso, sempre estamos confiantes, ou seja, isso traz confiança. Sabemos que enquanto estivermos neste corpo, permaneceremos longe do lar junto ao Senhor, pois vivemos pela confiança e não pelo que vemos. Então estamos confiantes e preferimos deixar a casa deste corpo e chegar ao nosso lar para estar com o Senhor. Portanto, quer estejamos em casa, quer longe dela, tentamos agradar-lhe ao máximo, porque todos nós compareceremos perante o tribunal do julgamento do Messias, onde cada um receberá já me perdi aqui. Onde cada um receberá as boas ou más consequências das ações realizadas enquanto estava no corpo. Irmã Silvana, shalom irmão, você acha que o movimento pentecostal moderno distorceu a Rua Azusa ao aceitar manifestações como a unção do riso e comportamentos animalescos, como latir, imitar macaco, etc. Meu Deus, isso acontece nas igrejas? É verdade isso? Assim, a unção do riso, ela existe, tá? A unção do riso, ela existe, ela já aconteceu comigo. Eu já experimentei dessa unção do riso. Essa unção do riso, ela é um manifestar do Espírito Santo em como aquilo que está sendo, por exemplo, eu falo da minha experiência. Ou seja, eu estava a orar em línguas, eu estava em oração em línguas por uma causa, e de repente eu fui tomado por essa unção do riso. Eu senti a atmosfera ser mudada. Então, isso é uma testificação, digamos assim, do Espírito em como aquela oração e em como aquela causa foi vencida. Então, a gente sabe que isso traz alegria. A própria palavra vem explicar sobre isso, né? Que existe alegria no Senhor. E então, quando existe essa vitória no Espírito, podemos sim ser tomados por essa unção do riso. Isso acontece. Agora, esse do latir, imitar macaco, imitar animais, comportamentos animalescos, eu nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Então, não sei. Agora, existe muita distorção no movimento pentecostal? Sim, existe. Não só no pentecostal, em todos os outros, né? Tudo o que o inimigo deseja contaminar é aquilo que vai ser importante, e é aquilo que é importante, principalmente agora para o fim dos tempos, que é o próprio apostólico, ou seja, o ensino da palavra, o ensino da Torá. Então ele vem distorcer tudo isso tudo, colocando o espírito de religião nas pessoas, né, dentro das próprias igrejas. E o profético, ou seja, os profetas, ele vem distorcer tudo isso, a questão da oração em línguas, a questão da própria profecia. Ele vem então trazer aí um espírito de Babilônia, um espírito de engano, um espírito de Kundalini, de Piton, né, do espírito de Piton, que é todos esses espíritos que se alojam na mente da pessoa e elas imitam ali muito bem o próprio Espírito Santo. Então, muitos profetas que nós vemos hoje em dia, eles não estão de facto com o Espírito Santo. Por quê? Porque o próprio Yeshua nos ensinou sobre isso. Nós temos que ver o fruto para que a gente conheça a árvore, né? E muitas das vezes o que acontece dentro das igrejas onde existe muita profecia, muito desses profetas, muito falar em línguas, etc, etc, é que muitas das vezes nós vemos que as pessoas não são mudadas. As pessoas permanecem no pecado. As pessoas não são ensinadas da verdadeira doutrina da palavra. Então nós vemos que não existe mudança, não existe abandono do pecado. Aquele mover do Espírito Santo, aquele fogo do Espírito Santo
tinha que produzir mudança que traz vida e não a estagnação, as pessoas continuarem no mesmo lugar, sendo ali como algo, como uma dopamina. Então aí nós entendemos, pelo fruto que está a ser gerado, nós entendemos a árvore, nós compreendemos a árvore, a origem da árvore, né? Porque não existe uma fonte que dê água boa e água má. Então, por isso é que Yeshua nos ensinou e nos alertou: não vão pelos milagres, não vão pelas maravilhas, não vão pelas curas, porque tudo isso é possível no mundo espiritual. Nós vemos até aí os próprios da nova era, os próprios feiticeiros, eles produzem todos esses rituais, todos esses milagres. Porquê? Porque eles conhecem os rituais, eles conhecem as leis espirituais, eles manipulam, eles abrem esses altares de feitiçaria, né? Porque altar de feitiçaria, altar é um lugar de troca. É quando eles desejam operar esse poder sem a obediência do Eterno, sem a permanência da submissão ao Eterno. Então, quando nós utilizamos as leis espirituais para nosso próprio prazer, nós abrimos um altar. Nós estamos a abrir um altar para o inimigo. Então, os próprios feiticeiros, os próprios bruxos, eles operam esses milagres, essas maravilhas. Isso não é difícil para eles. Isso não é difícil. Por isso é que Yeshua nos ensinou: olhem para a árvore, olhem para o fruto, para conhecerem a árvore. Então, sim, existe, de facto, contaminação, tanto no meio pentecostal, em tudo. Tudo existe, está tudo contaminado hoje em dia. As águas superficiais, digamos assim, está tudo contaminado. E então vamos ver aqui, continuando do versículo 11. Estávamos a falar aqui, Paulo a dizer que todas as obras elas serão julgadas, né, no tribunal de Cristo. Sejam as boas, sejam as más. Versículo 11, capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. Dessa forma, é com o temor ao Senhor diante de nós que tentamos persuadir as pessoas, ou seja, tentamos ensinar às pessoas consoante o temor a Deus que nós temos, porque nós entendemos a importância da salvação, entendemos a obra que Yeshua fez, né? Então é por esse temor ao Eterno, por essa reverência ao Eterno, que nós vamos e tentamos incendiar e ensinar as pessoas, né? Shalom, irmã Cristina, um abraço aí para vocês em Viseu, né? Vocês estão. Um abraço para vocês, shalom. Irmã Silvana, e falar em línguas no culto sem intérprete é permitido? Sim, é permitido dependendo do uso que é feito. Ou seja, nós ontem até lemos sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios fala sobre essa questão do falar em línguas. O próprio apóstolo Paulo vai dizer: não proíbam que as pessoas falem em línguas, mas que seja tudo feito com ordem e decência, né? Para que o corpo possa ser edificado. Então nós sabemos que o falar em línguas essencialmente é um dom que é usado para edificação pessoal, para nos edificar pessoalmente. Nós podemos sim, pode acontecer sim, nós estarmos a falar em línguas e o Eterno nos dar a interpretação. Mas isso é pela vontade do Eterno, que muitas das vezes essa interpretação então é a própria profecia para que as pessoas possam entregar para a igreja, possam entregar para o corpo. Mas não quando se faz a questão de orar em línguas quase como para ser um show, para ser um espetáculo, para se mostrar que é muito espiritual, então isso está errado. Isso é aquilo que Paulo ia contra e dizia: não façam isso. Se não houver então um intérprete, não façam. Não fiquem em cima do púlpito a falar essas línguas como se estivessem a falar para as outras pessoas, se elas não vão entender. Agora, o pregador pode falar em línguas? Pode. Porque pode vir um mover do Espírito Santo, o pregador ali, o que está a ensinar a palavra, pode ser tomado de uma forma tão grande pelo Espírito Santo, estar ali num fogo tão grande na presença do Espírito Santo, que lhe dá a vontade, que venha a inspiração para falar em línguas. Agora, não é para falar para os outros, como se estivesse assim sendo feito um show e mostrando que é muito espiritual. Fala para ele próprio, fala para a intimidade. O falar em línguas é algo que é íntimo, porque é uma conversa do Espírito com Deus. Então, quando nós cada vez temos mais intimidade com Deus e mais proximidade com o Eterno, nós não começamos a falar em línguas em alto, em voz alta, quase que para fazer com que os outros entendam. Deixa de ser algo externo para passar a ser algo interior. Nós falamos baixo, nós falamos
com o Eterno, nós falamos com o Espírito, nós falamos com o Senhor, é algo que é sentido, é algo que é íntimo. Então, o falar em línguas ele é sim permitido, mesmo que não haja intérprete no culto, né? Mas tem que ser feito de uma forma decente, de uma forma com decência, para que não cause escândalo nos outros próprios irmãos, né? E que não haja uma confusão dentro da própria igreja. Então, continuando aqui, versículo 12. Não nos recomendamos outra vez a vocês, mas lhes damos o motivo para terem orgulho de nós, a fim de que respondam a quem confia na aparência exterior de alguém, em lugar de nas Versículo 12. Não nos recomendamos outra vez a vocês, mas lhes damos um motivo para terem orgulho de nós, a fim de que respondam a quem confia na aparência exterior de alguém, em lugar de nas qualidades internas. Ou seja, o que deve prevalecer sempre deve ser a qualidade interna. Se somos loucos é por causa de Deus. Se somos sãos é por causa de vocês. Aqui o próprio Paulo a falar isso que nós acabamos de falar aqui. Ou seja, aquela loucura, digamos assim, nós somos loucos para o eterno, porque nós ardemos nesse amor. Nós conhecemos esse amor, nós conhecemos o movimentar do Espírito. Então esse amor é tão grande que nos leva às vezes a ser loucos aos olhos do mundo. Mas ele diz aqui, mas nós somos sãos por causa de vocês. Ou seja, para não criar aquele escândalo, nós damos aquela imagem mais contida, né? Então é uma forma mais madura, uma sensibilidade. Paulo sempre apelava muito à sensibilidade, para que o Espírito não viesse e fizesse. Ou seja, para que as pessoas ali ligadas ao Espírito não começassem a fazer coisas só porque sim. Né? Versículo 14. O amor do Messias nos une. Estamos convictos de que um homem morreu a favor de toda a humanidade. A implicação é que toda a humanidade já estava morta e que ele morreu a favor de todos, para que quem vive não o fizesse mais para si mesmo. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou em seu favor. Portanto, a partir de agora não avaliamos ninguém mais segundo os conceitos do mundo. Mesmo que tenhamos considerado o Messias de acordo com os padrões mundanos, não o fazemos mais. Dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação, a antiga já passou. Vejam, o que há agora é diferente e novo, ou seja, nós não julgamos as pessoas pelo seu passado. Nós não olhamos para as pessoas pelo seu passado, pela sua condição humana, pela sua condição da sua natureza, né? Que é o que Paulo está a dizer aqui. Ainda que nós víamos o Messias dessa forma, nós não mais o vemos, porque agora ele está em glória, agora ele está cheio do Espírito. Versículo 18. E tudo procede de Deus, que por meio do Messias nos reconciliou consigo e nos outorgou a obra de reconciliação. Agora nós somos reconciliadores. Deus no Messias estava reconciliando a humanidade consigo sem lhe imputar os pecados e nos confiando a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores do Messias. De facto, Deus chama a reconciliação por nosso intermédio, ou seja, através de nós, através da nossa vida, através da nossa luz, né? De nós sermos sal nessa terra. O Eterno convida, né? Faz essa reconciliação por nosso intermédio. Nossa tarefa é dizer por ordem do Messias: reconciliem-se com Deus. Deus fez desse homem sem pecado a oferta pelo pecado a nosso favor, para que, unidos a ele, possamos participar de forma plena da justiça de Deus. Capítulo 6. Como colaboradores de Deus, instamos vocês ao recebimento dessa graça e a fazerem algo com ela. Porque ele diz, ou seja, a graça é para fazer algo com essa graça. A graça é um poder, é uma força. Porque ele diz, no tempo aceitável eu os ouvi, no dia da salvação eu os ajudei. Esforçamo-nos para não pôr obstáculos no caminho de ninguém, para que nenhuma pessoa ache faltoso o trabalho que realizamos. Ao contrário, tentamos recomendar a nós mesmos de todas as formas como trabalhadores de Deus, por meio do que passamos de forma contínua. Problemas, dificuldades, calamidades, espancamentos, aprisionamentos, tumultos, excesso de trabalho, falta de descanso e alimentos. Recomendamo-nos por nossa pureza, pelo conhecimento, pela paciência e bondade provenientes do Espírito Santo, pelo caráter genuíno do nosso amor e a veracidade das nossas declarações, pelo poder de Deus. Então nós devemos reconhecer as pessoas pela pureza, pelo conhecimento, pela paciência, pela bondade,
proveniente do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, pelo caráter genuíno do nosso amor e a veracidade das nossas declarações pelo poder de Deus. Recomendamo-nos pelo uso correto das armas da justiça, pela divulgação da nossa causa ou de sua defesa, pelo facto de sermos honrados e desrespeitados, elogiados e acusados, considerados enganadores e sinceros, desconhecidos e famosos. Recomendamo-nos como trabalhadores de Deus, condenados à morte. Mas observem, estamos vivos, punidos, mas não mortos. Temos razão para nos entristecermos, contudo, sempre estamos cheios de júbilo. Ou seja, tudo o que era morte, tudo o que tinha uma aparência de morte, ele fazia com que a vida, com que o Espírito engolisse aquela morte, para que a vida prevalecesse. Então ele diz, contudo estamos cheios de júbilo, somos pobres, mas enriquecemos a muitos, nada possuímos, mas temos tudo. Versículo 11, queridos amigos de Corinto, falamos de forma franca com vocês, abrindo o coração. Qualquer embaraço que sintam não foi imposto por nós, mas pelo ser interior de vocês. Então muitas vezes as pessoas se ofendem com uma determinada repreensão, com uma determinada palavra, que é dita dentro destes conformes, ou seja, com pureza, com conhecimento, com paciência, com bondade, com amor, vindos do Espírito Santo, e a pessoa se ofende, né? E a pessoa se envergonha, digamos assim, a pessoa se ofende. E ele diz aqui, qualquer embaraço que sintam, ou seja, qualquer ofensa, qualquer vergonha que sintam, não foi imposto por nós, mas pelo ser interior de vocês, ou seja, pelo vosso próprio ego. Por isso, para sermos justos, falo-vos como a filhos, abram vocês também o vosso coração, ou seja, abram o coração para nós, abram o coração para aquele que vos ensina a palavra dentro desses meios, né, com essa bondade, pureza, etc., como a gente viu. Não se coloquem no mesmo jugo com os incrédulos, como a justiça e a ilegalidade podem ser sócias. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Que harmonia pode existir entre o Messias e Baal? O que há em comum entre o crente e o incrédulo? Que acordo pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Porque somos o templo do Deus vivo, como Deus disse. Habitarei neles e andarei entre vocês. Serei seu Deus e vocês serão meu povo. Por isso Adonai diz, saiam do meio deles, separem-se. Nem mesmo toquem no que é impuro. Então eu mesmo os receberei, na verdade serei seu pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz Adonai Tsevaot. Então nós servimos a um Deus que é ciumento, que colocou a glória dele sobre nós, sobre as nossas vidas. Então muitas das vezes não é para nós estarmos em locais que o Eterno não quer que nós estejamos. Não é para nós partilharmos, sentarmos à mesa com pessoas que o Eterno não quer que nós estejamos. Com pessoas que muitas das vezes só o Eterno conhece o coração delas. Então, nós carregando a glória do Eterno, muitas das vezes Ele não quer que essa glória seja entregue, digamos assim, às vezes em forma de conhecimento, em forma de conhecimento profundo, né? Da própria vida, da própria palavra, enfim, com pessoas que são impróprias, digamos assim, para isso, né? Então, capítulo 7. Portanto, queridos amigos, por termos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que pode contaminar o corpo ou o espírito e esforcemo-nos para nos tornarmos completamente santos, ou seja, completamente separados, por reverência a Deus. Abra o coração para nós. Não enganamos, não corrompemos, nem exploramos ninguém. Não o digo para culpá-los, pois já lhes disse do lugar que têm em nosso coração, quer vivamos juntos, quer morramos. Estou muito confiante e orgulhoso de vocês, a despeito de todos os problemas. Vocês me encheram de encorajamento e eu transbordo de alegria. Quando chegamos à Macedônia, não demos descanso ao corpo. Ao contrário, enfrentámos todos os tipos de dificuldades, discussões com os de fora, apreensões com os de dentro. Deus, porém, o encorajador dos abatidos, nos deu ânimo com a chegada de Tito. Entretanto, não foi apenas sua chegada que nos encorajou, mas também quão animado ele se encontrava por causa de vocês, quando contava sobre o seu desejo de ver-me, sobre quão entristecidos vocês ficaram pela minha situação e sobre o zelo em defender-me. Essas notícias me deixaram feliz. Se minha carta lhes causou algum desconforto, não nutro nenhum arrependimento. Ou seja, Paulo não se arrependia por aquela carta que enviou, que nós lemos ontem, a carta aos Coríntios. Ele não se arrepende dessa carta que enviou.
essa carta mais dura, essa carta de repreensão, essa carta de exortação pelo pecado que existia ali. Ainda que eu tenha lamentado antes, percebo que a carta os entristeceu por um certo período. Agora me regozijo, não apenas pelo sofrimento infligido, mas pelo facto de a dor lhes ter trazido de volta para Deus, porque vocês a suportaram da forma que agrada a Deus. Olha só, existe a dor suportada de formas que agradam a Deus e de formas que não agradam a Deus. Vamos ver aqui. De modo que vocês não foram feridos por nós. Suportar a dor do jeito que agrada a Deus produz o quê? O abandono do pecado e a volta para Deus que conduz à salvação. Ou seja, muitas das vezes nós temos que dar uma palavra mais dura, que faz com que a pessoa, naturalmente, ela fique triste. Mas aquela tristeza não é para provocar uma depressão, não é para provocar uma separação, não é para provocar uma condenação. É para provocar um arrependimento, para que a pessoa abandone aquela obra, para que a pessoa abandone aquele hábito, abandone aquele pecado, e então aquela dor que ela sentiu, aquela tristeza que ela sentiu, vai produzir a salvação, né? Porque ela abandona o pecado, ela muda o caminho, ela se arrepende, né? Ela muda o trajeto, ela muda a direção. Não há remorso nisso, mas suportar a dor da forma do mundo produz apenas morte. Ou seja, muitas das vezes, como nós vemos aí o mundo que recebe uma exortação, recebe uma pregação, recebe uma palavra contra o pecado, e eles produzem algo que é morte. O que é que eles produzem? Orgulho, raiva, fecham a sua mente, né? Fecham os seus ouvidos, rangem os dentes. Então isso produz morte. Porquê? Porque eles vão continuar no mesmo caminho. Versículo 11. Olhem apenas para o produto da forma pela qual lidaram com a dor. Que diligência, disposição para recomeçar, ou seja, mudança de caminho, indignação, medo, desejo, zelo e prontidão para acertar todas as coisas. Em todos os pontos relativos a essa questão, vocês se mostraram irrepreensíveis. Ou seja, a igreja de Corinto ali que estava com um pecado ali de relação, onde um dos membros da igreja se relacionava, né, sexualmente ali com a sua própria madrasta, né? Havia esse pecado de impureza sexual. Então Paulo deu-lhes ali uma repreensão e eles produziram coisas boas, lidaram com a dor de forma correta. Dessa forma, ainda que lhes tenha escrito, não o fiz por causa de quem enganou ou de quem foi enganado, mas para que diante de Deus vocês pudessem perceber por si mesmos quão profunda é sua devoção para conosco. Essa é a razão pela qual fomos encorajados. Além do nosso encorajamento, tivemos a alegria maior de ver a felicidade de Tito, porque todos vocês lhe deram paz de espírito. Eu lhe falava muito bem a seu respeito, e vocês não me fizeram passar vergonha. Ao contrário, tudo o que lhe disse é verdade, por isso a confiança demonstrada a Tito provou ser verdadeira. E a afeição dele por vocês é sempre maior quando se lembra da sua prontidão a obedecer e do modo reverente e respeitoso com que o acolheram. Olha só, por isso é que eu sempre agradeço pela presença de vocês aqui, né? Muitas das vezes com irmãos que me mandam mensagem, perguntar se está tudo bem, com irmãos a dizer, a contar alguma revelação que o Eterno lhes deu para mim, e dando aquele apoio, respeitando aquilo que eu faço aqui, dando força. Tudo isso é muito importante e faz com que seja produzido isso que aconteceu com Tito também, que ele diz aqui: a afeição dele por vocês é sempre maior, né? É por isso que eu fico muito contente quando vocês estão aqui presentes. É por isso que eu sempre dou uma palavra àquelas pessoas que já são fiéis, às pessoas que eu já sei que são fiéis aqui nos nossos diretos, no acompanhamento aqui da minha obra. Ou seja, a irmã Maiara, a irmã Silvana, a irmã, a irmã Sueli, a irmã Brenda, a irmã Yasmin, né? Todos esses irmãos, o irmão Fábio, todos esses irmãos são pessoas que estão sempre presentes, estão sempre ali a apoiar, eles respeitam, eles entendem, eles dão força. Então isso faz com que a afeição seja ainda maior quando se lembra da sua prontidão a obedecer do modo reverente e respeitoso com que o acolheram. Ou seja, isso traz-me ainda mais vontade para fazer essa obra, né? Produz força. Ruben, hoje é o verdadeiro dia do Pessa. Não, o dia do Pessa já foi há muito tempo, já foi dia 3 de março.
foi agora a segunda peça. Agora aconteceu a segunda peça, né, que calhou aí no mesmo dia do calendário judaico. Mas tem muito material aí no meu Instagram, no YouTube, falando sobre o calendário. É só dando lá uma olhada, tá? Shalom, irmão. Continuando aqui, capítulo 8. Agora, irmãos, precisamos lhes contar sobre a graça concedida por Deus às congregações da Macedônia, a despeito das provações e mesmo sendo muito pobres, sua alegria subjou na riqueza da generosidade. Digo-lhes que eles não contribuíram apenas de acordo com as suas possibilidades. Eles deliberaram contribuir com muito mais do que poderiam. Eles nos imploravam e pediam que lhes concedêssemos o privilégio de participar desse serviço prestado ao povo de Deus. Além disso, eles não o fizeram da forma que esperávamos e dedicaram-se em primeiro lugar ao Senhor, isto é, pela vontade de Deus a nós. Tudo isso nos compeliu a solicitar a Tito que trouxesse a mesma dádiva graciosa para ser completada por vocês, porque ele já lhe dera início. Do mesmo modo que vocês se destacaram em tudo, na fé, em palavras, conhecimento, na diligência multiforme e no amor por nós, destaquem-se também nessa dádiva. Não lhes ordeno nada, apenas contraste o caráter genuíno de seu amor com a diligência alheia. Perdi-me aqui um pouco. Versículo 9. Porque vocês sabem quão generoso foi nosso Senhor Yeshua, o Messias, por causa de vocês. Ele se tornou pobre, apesar de ser rico, para que fossem enriquecidos mediante sua pobreza. Como disse, apenas dou minha opinião referente ao assunto. Há um ano, vocês não foram só os primeiros a agir, mas os primeiros a desejar fazê-lo. Agora seria proveitoso terminar o que começaram, a fim de que a sua disposição para dar início ao projeto seja equiparada pelo desejo de completá-la, mediante a contribuição de acordo com o que tem. Vejam só, de acordo com o que tem. Se a disposição de contribuir existe, a aceitação da dádiva será avaliada pelo que vocês têm, não pelo que não têm. E ele vai dizer aqui algo que é muito importante, em termos de haver equilíbrio, em termos de haver igualdade, digamos assim, dentro da própria comunidade. E ele diz aqui, aliviar o sofrimento alheio, ou seja, alguém que está a passar dificuldade, não lhes deve causar nenhuma dificuldade a si mesmos, mas deve existir algum tipo de reciprocidade. Neste momento, o que lhes sobra pode ajudar a quem passa por necessidade, para que quando passarem por necessidade, a plenitude alheia lhes possa ser de ajuda. Desse modo, há reciprocidade. Como vocês sabem, agora da última vez, há cerca de uma semana, eu coloquei a imagem aí por indicação do Eterno, coloquei essa imagem de ofertas voluntárias. Quem quisesse fazer a sua oferta, eu coloquei aí os meus dados, enfim, para que a pessoa pudesse ofertar. E sempre que eu sou abençoado pelo Eterno, né, nesse meio em termos de ofertas, eu sempre passo, vejo assim alguém, eu sempre separo para o Eterno alguém que eu possa ajudar, ou seja, fazer essa reciprocidade, como diz a própria Escritura. Nós somos ensinados a isso, a gerar um fluxo, né? Versículo 15. Como diz o Tanakh, quem juntou muito, nada teve de extra, e quem juntou pouco, não teve necessidade de nada. Agradeça a Deus tornar Tito tão dedicado a vocês quanto a nós, porque ele não só respondeu à nossa exortação, mas por ser dedicado, se dirige a vocês por iniciativa própria. Ou seja, eu sempre tive o pensamento de que mais vale ajudar o próximo que está a passar por dificuldade e eu ficar em apuros, digamos assim, ou seja, passando ali uma dificuldadezinha maior, ou seja, eu me entregar em prol do outro, porque eu sempre dizia, eu me arranjo com Deus. Eu me arranjo com Deus. Porquê? Porque eu sei a fé que vivo, eu sei o Deus que eu sirvo, e então mais vale eu suprir a necessidade daquela pessoa e depois eu deixar que o Eterno venha suprir a minha. Porque eu tenho a fé para isso. Eu entendo, eu tenho essa confiança no Eterno. E muitas vezes aquela pessoa não tem. Não estou aqui a dizer então, eu sou o maior, a tornar isso alguma soberba. Estou-vos a dar um conselho. Né? E estou a explicar aquilo que o Eterno sempre colocou no meu coração. Desde o mundo, desde que eu ainda era do mundo. Eu sempre preferia ajudar o próximo
porque eu sabia que eu próprio eu virava-me sozinho. Então muitas das vezes aquele nosso irmão, ele ainda não tem a fé, ele está a passar por alguma dificuldade, enfim. Então mais vale ajudá-lo, né? Entregar, abundar na vida dele, e depois eu vou buscar pela minha própria caminhada com o Eterno vai suprir a mim. É baseado também naquele versículo que o Tiago fala, a dizer que a fé sem obras ela é vazia. Se nós virmos um irmão a passar dificuldade e nós oramos por ele, a dizer, vai com Deus, irmão, e que Deus te supra a tua necessidade de alimento e a tua necessidade de roupas, e nós não o ajudamos, isso é algo proveitoso? Isso não é nada proveitoso. Então, basicamente, é dessa forma, esse é algo que eu adoto para a minha vida. Versículo 18. Com ele enviamos o irmão cujo trabalho, pelas boas novas, é elogiado em todas as congregações. E não é só isso. Ele foi designado pelas congregações para viajar conosco, a fim de podermos ministrar essa obra de caridade que dará glória a Deus e demonstrará a nossa disposição de ajudar. Nosso objetivo em tudo isso é mostrar que a nossa conduta, ao lidarmos com essa grande soma, é irrepreensível. Olha só, havia essa preocupação com todos, porque nos esforçamos para fazer o que é certo, não apenas aos olhos de Deus, mas também à vista das outras pessoas. Com esses dois irmãos segue outro, cuja diligência foi testada muitas vezes de formas diversas, mas que agora está mais aplicado pela grande fé de vocês, pela grande confiança de vocês. Então aqui nós vemos mais uma vez um teste. Sempre havia testes. Não é simplesmente a pessoa se converter e de repente já vai praticar a obra, já vai ter ali algum mover em busca das almas. Primeiro é preciso aprender, primeiro é preciso passar por testes, primeiro é preciso passar por provações para se mostrar aprovado, ter conhecimento da palavra, para depois então ser enviado para a guerra, digamos assim. Irmão Ruben, nessas congregações eram como as denominações hoje, com prédios físicos, CNPJ? Não, nada disso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. As igrejas, digamos assim, eram feitas nas casas. As reuniões eram feitas nas casas, as comunidades eram feitas nas casas, eram grupos de pessoas, não tinha nada a ver com o templo. Não havia essa coisa de, dá o dízimo aqui para a igreja. Não havia isso. E nós vemos muitos relatos de muitas das vezes pessoas que são fiéis dizimistas, né, da igreja, deixam o dinheiro lá na igreja, depois quando vão pedir ajuda, muitas das vezes não os ajudam. Então nós vemos que isso está errado. Totalmente padrão de Babilônia, totalmente padrão de Satanás. Totalmente o padrão errado, porque aqui Paulo mostra que existia reciprocidade, existia ajuda mútua. Né? Nós vemos no próprio livro de Atos, eles a mostrarem isso. O livro de Atos é o livro mais fantástico para nós entendermos como funciona uma verdadeira igreja, uma verdadeira comunidade. Onde eles colocavam todo o dinheiro, eles vendiam as suas coisas e colocavam o dinheiro todo nos pés dos apóstolos. Por quê? Para que a obra fosse avançando. E eles mesmos diziam que todos aqueles que tinham necessidades, eles supriam as necessidades. Ou seja, eles faziam uma reunião, naquela reunião havia um irmão que dizia, irmão, estou a passar dificuldade nisso. Aquele valor, aquele bolo de dinheiro, de economia que era reunido, eles diziam, olha, vai para a irmã X porque a irmã está a precisar de comida, porque a irmã está a precisar de pagar o aluguel da casa, pá, 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 pá. Então, nada, a própria palavra vai dizer ali em Atos que nada era individual, tudo era mútuo. Ali o valor monetário era tudo mútuo, era tudo para fazer a obra crescer. Então não tinha nada disso de CNPJ, etc, etc, nada. O pastor disse que era em casas, porque tinha perseguição. O pastor disse que era em casas porque tinha perseguição. Sim, havia perseguição, mas isso não invalida o facto de hoje as igrejas elas estarem a desempenhar um método que é errado, um método que é virado para um negócio, né? Porque eles próprios eles não ajudam. Eles não ajudam as pessoas. Eles não fazem da forma como Atos fazia, onde era tudo comum. Eles não fazem dessa forma. Agora sim, é óbvio que hoje em dia, se nós tivermos uma oportunidade, se o Eterno nos conceder a oportunidade de termos um espaço físico dedicado para os irmãos, dedicado para essas reuniões, é fantástico. Mas isso não muda o método com que as coisas devem ser feitas. Só está a mudar o local e não o método de proceder. O método de proceder nunca muda, só muda o local.
É óbvio que é uma bênção a gente ter um lugar onde possamos dar umas boas condições aos irmãos. É ótimo, é fantástico isso. Muitas vezes a nossa casa não tem essa possibilidade. Muitas das vezes dirigir-nos para um parque, nem sempre temos condições climatéricas, né, condições meteorológicas para fazer um encontro num parque, num lugar ao ar livre. Então é uma bênção assim se o Eterno concede um lugar para que haja um espaço próprio para receber os irmãos, né? Agora o método de proceder nunca pode mudar. E o método de proceder era que tudo era comum. Eles reuniam-se entre os irmãos e diziam: alguém está a faltar alguma coisa? E eles não fazem isso na igreja hoje em dia. Eu nunca participei da igreja, mas do que eu ouço falar, do que eu ouço relatos de dentro das igrejas, eles não fazem isso. Tá? Eles dão o envelope lá, vocês metem o dinheiro no envelope e aquele envelope vai para trás da igreja e acabou. E acabou. E muitas vezes, quando há pessoas que passam dificuldades e vão pedir ao pastor ajuda, vão pedir ali à igreja ajuda, eles não ajudam. Eles não dão esse valor de ajuda. Então vamos ver aqui, continuando, versículo, onde é que a gente ficou? Ficámos aqui, versículo 8, não, capítulo 8, versículo 23. Com relação a Tito, ele é meu companheiro, que trabalha comigo a favor de vocês. E os outros irmãos são enviados das congregações e trazem glória ao Messias. Dessa forma, o amor que demonstrarem por esses homens justificará nosso orgulho por vocês e por eles, e por meio deles, pelas congregações que os enviaram. Capítulo 9. Não há necessidade que eu lhes escreva sobre a oferta para o povo de Deus. Sei quão desejosos estão e me orgulho disso junto aos macedônios. Digo-lhes, a Caia está pronta desde o ano passado, e seu zelo foi o incentivo da maioria deles. No entanto, envio irmãos para que o nosso orgulho em relação a vocês nesse aspecto não seja vão. Ao contrário, estamos prontos, como lhes disse, pois se alguns macedônios me acompanharem e os encontrarem despreparados, seríamos humilhados por termos estado tão confiantes. Isso sem mencionar como vocês se sentiriam. Portanto, achei necessário dizer a uns irmãos para irem na minha frente e prepararem a dádiva, ou seja, a oferta prometida na plenitude do tempo. Dessa forma, ela estará pronta quando eu chegar e será uma dádiva genuína, não algo arrancado sob pressão. Eis o ponto: quem semear com moderação, colherá com moderação. Cada pessoa deve contribuir com o que decidiu no coração, ou seja, sempre que existe alguém que apela à oferta, a pessoa deve decidir conforme aquilo que foi colocado no seu coração. Não de má vontade nem sobre compulsão, como muitas vezes acontece nas próprias igrejas, trazendo aí o versículo de Malaquias 2:3, acho eu, 3:2, né, que fala ali do gafanhoto, do devorador, etc, etc. Porque Deus ama quem contribui com alegria. Além disso, Deus é capaz de provê-los com toda a dádiva graciosa em abundância, para que sempre e de toda forma vocês tenham as próprias necessidades supridas e sejam capazes de contribuir abundantemente para toda a boa causa. Ou seja, sempre que nós derramamos noutra pessoa, o Eterno vê que nós somos confiáveis, digamos assim, nós somos fiéis. Então ele derrama em nós para que continue a existir esse fluxo, né? Esse fluxo esse fluxo financeiro, esse fluxo de recurso. Como diz a Torá, ele deu com generosidade ao pobre, sua tzedakah durará para sempre. Muitas das vezes não acontece esse fluxo com as pessoas que dão dízimo na igreja porque elas não estão a fazer a vontade do Eterno. Elas estão a fazer algo que é mecânico, algo que é religioso. Elas estão a acabar por alimentar um movimento que não está alinhado com a verdade do Eterno, com a própria palavra do Eterno. Então é por isso que Deus não derrama. É por isso que muitas vezes as pessoas acabam por passar dificuldade. Porque o Eterno não quer que aquela obra seja abençoada, que aquela obra continue a receber recurso. Vejam só, nunca tinha pensado nisso. Isso aqui eu creio que veio do Espírito. Versículo 10. Aquele que dá a semente a quem planta e o pão como alimento suprirá e multiplicará a sua semente e aumentará a colheita da tzedakah, ou seja, da oferta de vocês, do ato de caridade de vocês. Vocês serão enriquecidos de toda a forma, para que possam ser generosos em tudo. E muitas das vezes não é simplesmente dar para ficar à espera de ser abençoado. É dar com alegria do coração. É dar com genuinidade, né? Não é para ficar ali à espera de, então eu vou dar 20 euros à igreja
para poder ser abençoado com 100 euros. Não é assim. E por nosso intermédio, a generosidade de vocês faça as pessoas agradecerem a Deus, porque a participação nesse serviço sagrado não supra apenas as necessidades do povo de Deus, mas também gera a gratidão a Deus, a ser demonstrada pelas pessoas. Entendem como era algo mútuo? Tá? Era algo mútuo que era feito, ou seja, era para suprir as necessidades do povo de Deus, e esse suprimento acabava por gerar gratidão a Deus pelas próprias pessoas. Ao oferecerem esse serviço, vocês provam às pessoas, mediante a realização do que lhes foi requerido, que conhecem as boas novas do Messias, isto é, a partilha generosa para com eles e para todos. E muitas das vezes, quando as pessoas dão na igreja e não dão para elas, elas ficam ofendidas e acabam por se separar, acabam por colocar em causa o Evangelho, acabam por ficarem escandalizadas. E isso é algo que cada igreja, cada líder de igreja, ele vai dar conta ao Eterno. Porque foi um proceder errado que ele fez, que acabou por escandalizar uma ovelha. E muitas das pessoas, as pessoas afastam-se do Evangelho por aquilo que sofreram. Olha, por exemplo, aquela situação que eu ouvi agora há pouco tempo, daquela Andressa Urach, que agora é uma chamam profissional aí do sexo, enfim. Ali na própria igreja, pelo que ela diz e pelo que as pessoas contam, ela foi usurpada, digamos assim, do seu próprio recurso, né? Onde ela depois pediu ajuda e a própria igreja não lhe ajudou. Isso fez o quê? Com que ela ficasse escandalizada com o evangelho, é o que está a dizer aqui, né? Uh, Porque ao fazerem isso, vocês provam às pessoas, mediante a realização do que lhes foi requerido, que conhecem as boas novas do Messias, isto é, a partilha generosa para com eles e para todos. E nas orações deles, a favor de vocês, que eles possam sentir sua forte afeição pelo facto de Deus lhes ter sido tão gracioso. Graças a Deus por seu dom indescritível. Capítulo 10. Agora sou eu mesmo, Shaul, que lhes faço um pedido com a brandura e a paciência procedentes do Messias. Eu, o considerado tímido, quando estava face a face com vocês, mas intimidador à distância. No entanto, eu lhes imploro que não me forcem a ser intimidador quando estiver com vocês, como aparentemente terei de ser para com alguns que nos consideram vivendo de forma mundana. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana, porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo o pensamento cativo e o tornamos obedientes ao Messias. E quando se tiverem tornado totalmente obedientes, então estaremos prontos para punir qualquer ato de desobediência. Vocês têm olhado para a aparência das coisas. Se alguém estiver convencido de pertencer ao Messias, deve lembrar-se de que pertencemos ao Messias tanto quanto ele. Ainda que eu me orgulhe pouco da autoridade que o Senhor nos deu, autoridade para edificar e não para derrubar. E muitos utilizam a sua própria autoridade para derrubar vidas de pessoas, colocando ali um jugo religioso. Não me avergonho. Versículo 9. Meu objetivo não é amedrontá-los com estas cartas. Alguém pode dizer, suas cartas são opressivas e poderosas, mas sua aparência pessoal é fraca, e como orador ele é insignificante. Essa pessoa deve perceber que o que dizemos em nossas cartas, quando ausentes, faremos quando estivermos com vocês. Não ousamos nos comparar com as pessoas que recomendam a si mesmas. Seríamos estúpidos se procedêssemos dessa forma. Não nos orgulhamos das mentiras alheias a respeito do trabalho concedido por Deus. Ao contrário, orgulhamo-nos da parte que nos foi confiada, e essa inclui vocês. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho. O que aconteceria se não estivéssemos percorrido o caminho todo até alcançá-los com as boas novas do Messias? Não nos imiscuímos na área de atuação de outras pessoas. Nossa esperança é o crescimento da confiança de vocês. Estamos contentes com a nossa área de atuação para podermos dar continuidade e fazer mais. Versículo 16, capítulo 10. Ou seja, anunciar as boas novas em regiões mais distantes de onde vocês se encontram. Nossa esperança é não nos orgulharmos do trabalho já empreendido por outra pessoa. Portanto, quem quiser orgulhar-se, orgulhe-se por causa de Adonai, pois quem elogia a si mesmo não é digno de aprovação, mas sim quem o Senhor recomenda. Capítulo 11. Desejo que vocês suportem um pouco da minha insensatez. Por favor, suportem-na. Tenho ciúmes de vocês, do tipo de ciúme de Deus,
porque prometi apresentá-los como uma virgem pura para o casamento com o marido, o Messias, e temo que de algum modo a mente de vocês tenha sido reduzida e enganada de devoção pura e simples ao Messias. Enganada de devoção pura e simples ao Messias, ou seja, a simplicidade. Do mesmo modo que Eva foi enganada pela serpente e sua astúcia. Se alguém se aproximar de vocês e lhes contar a respeito de um Yeshua diferente do que lhes contamos, ou se vocês receberem um espírito diferente daqueles que receberam, ou aceitarem boas novas diferentes das já aceitas, vocês o suportam com facilidade. Não me considero inferior a esses super emissários. Talvez eu não seja um orador muito eloquente, mas possuo conhecimento. De qualquer modo, nós lhes deixamos isso muito claro de várias formas e em todas as circunstâncias. Ou teria eu pecado a humilhar-me para que vocês fossem exaltados, anunciando-lhes as boas novas de Deus sem cobrar nada? Roubei outras congregações ao aceitar-lhes o sustento a fim de servir vocês? E quando estava com vocês e passei por necessidade, nunca fui um peso para ninguém. Minhas necessidades foram supridas pelos irmãos provenientes da Macedônia. Nunca me tornei um peso para vocês, nem o serei. A verdade do Messias está em mim, portanto esse meu orgulho não será silenciado por ninguém da Acaia, porque nunca aceitei seu sustento. Será porque não os amo? Deus sabe que os amo. Não, faço e continuarei a fazê-lo, a fim de não dar uma chance de orgulho a quem diz realizar o trabalho que fazemos da forma que fazemos. A verdade é que esses homens são pseudo-emissários. Eles mentem a respeito do seu trabalho, ou seja, aqueles que dizem que fazem a obra enviados pelo Eterno e na verdade não é. E se passam por emissários do Messias. Não há nada de surpreendente nisso, porque o próprio adversário se faz passar por anjo de luz. Portanto, não é grande coisa que os seus colaboradores passem por servos da justiça. Eles receberão o que as suas obras merecem. Repito, não deixem ninguém pensar que sou insensato. No entanto, ainda que o permitam, pelo menos me recebam como a um insensato, para que eu possa me orgulhar ao menos um pouco. O que digo não está de acordo com o Senhor. Ao contrário, este orgulho afetado se refere ao pronunciamento de um insensato. Pelo facto de muitas pessoas se orgulharem da forma tão ousada, também eu me orgulharei dessa forma. Ou seja, Paulo estava a ser sarcástico, né? Versículo 19. Se vocês são tão sábios, suportem com alegria os insensatos. Vocês suportam que os escravize, explora, conduz, envaidece e lhes bate na face. Para minha vergonha, devo admitir nossa fraqueza em relação a essas coisas. Contudo, se alguém ousar orgulhar-se de algo, fale como um insensato. Eu ouso. Eles são hebreus, eu sou. São filhos de Israel, eu sou. São descendentes de Abraão, eu sou. São servos do Messias, eu sou melhor, falo como louco. Trabalhei muito mais, fui preso mais vezes, sofri mais espancamentos, estive repetidamente perto da morte, 5 vezes recebi dos judeus 40 chibatadas menos uma, fui surrado com paus 3 vezes, uma vez apedrejado, naufraguei 3 vezes, passei uma noite e um dia em mar aberto. Ou seja, tudo aquilo que Paulo passou eram as marcas da sua própria obra, né? Eram marcas visíveis de Cristo em si. Em diversas viagens fui exposto ao perigo de rios, de ladrões, do meu povo, dos gentios. Passei por perigos na cidade, no deserto, no mar, perigos nas mãos de falsos irmãos. Versículo 27. Trabalhei arduamente e passei por dificuldades. Não raro, sem dormir o suficiente, com fome e sede, passando frio e estando nu. Além dessas questões exteriores, há a pressão diária da minha preocupação constante com todas as congregações. Quem está fraco sem que eu me sinta fraco? Quem sucumba ao pecado sem que eu sinta meu interior queimar? Se tenho de me orgulhar, me orgulharei do quão fraco sou. Pois o Pai, Deus, o Pai do Senhor Yeshua, bendito para sempre, sabe que não minto. Quando estive em Dalmanuta, o governador nomeado pelo rei Aretas tinha ordens para me prender, mas fui baixado em um cesto através de uma abertura na muralha e escapei das garras dele. Capítulo 12. Preciso orgulhar-me, não ganharei nada com isso, mas passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em união com o Messias que há 14 anos foi transportado ao terceiro céu. Se ele estava no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, quer no corpo, quer fora dele, não sei, Deus o sabe, foi levado ao paraíso e ouviu coisas que não podem ser verbalizadas, coisas que ao ser humano é impossível conceber. Eu me orgulharei desse homem, mas de mim mesmo não me orgulharei, a não ser das minhas fraquezas. Se quiser me orgulhar,
não serei insensato, porque falarei a verdade. Mas pela grandeza extraordinária dessas revelações refreio-me, para que ninguém pense mais de mim que minhas palavras e meus atos o permitirem. Deixa eu ver aqui só o que é que fala aqui neste capítulo 12. Sim, paraíso, é isso mesmo. Continuando então aqui. Por causa disso, para evitar que eu me tornasse. Esta tradução é estranha. Por causa disso, para evitar que eu me tornasse excessivamente orgulhoso. Esta tradução, às vezes, ela tem coisas boas como tem coisas más. Por causa disso, para evitar que eu me tornasse excessivamente orgulhoso, recebi um espinho na carne, um mensageiro do adversário para me golpear, a fim de não me tornar vaidoso. Pedi ao Senhor 3 vezes que o tirasse de mim, mas o Senhor me disse: Minha graça é suficiente para você, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. Aqui, esse espinho na carne, existem estudiosos que mostram que era alguém que foi ordenado ali para perseguir Paulo e para o matar, né? Portanto, estou feliz de me orgulhar das minhas fraquezas, a fim de que o poder do Messias permaneça sobre mim. Sim, eu me agrado das fraquezas, dos insultos, das dificuldades, das perseguições e dos problemas suportados por causa do Messias. Quando estou fraco é que sou forte. Comportei-me como um insensato, mas vocês me forçaram a fazê-lo. Vocês que deveriam me recomendar. Não sou inferior aos super-emissários, ainda que eu nada seja. As provas de que sou emissário, sinais, milagres e maravilhas foram demonstradas em sua presença, a despeito do que tive de suportar. Ou seja, o poder é uma manifestação da presença do Eterno. Não é somente o conhecimento, não é somente a sabedoria da palavra, tá? De alguma forma, vocês ficaram para trás das outras congregações, a não ser pelo facto de eu não lhes ter sido um peso. Por essa injustiça, por favor, perdoem-me. Vejam, é a terceira vez que estou pronto para visitá-los. Não serei um peso para vocês, pois não desejo o que possuem, quero apenas vocês. Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Quanto a mim, gastarei com felicidade tudo o que possuo e me deixarei consumir por causa de vocês. Se eu os amo mais, devo ser menos amado? Quer se registre, então, que não lhes fui um peso, no entanto, por ser um companheiro astuto, eu os apanhei com astúcia. Teria sido, talvez, por meio de alguém que enviei que obtive alguma vantagem de vocês? Disse a Tito que fosse e mandei o irmão com ele. Tito não se aproveitou de vocês, não é? Não vivemos pelo mesmo espírito e lhes mostramos o mesmo caminho? Talvez vocês pensem que em todo esse tempo estivemos nos defendendo. Não, falamos à vista de Deus, como devem fazer as pessoas unidas ao Messias. E queridos amigos, tudo isso é para a sua edificação. Tenho medo de chegar e não os encontrar no caminho em que gostaria que vocês estivessem, e também de não ser encontrado no caminho em que vocês gostariam de me ver. Tenho medo de encontrar briga, invejas, ira e rivalidade, calúnias e fofoca, arrogância e desordem. Imaginem Paulo aqui preocupado com as suas congregações, né? Ele que tinha passado por tantos países, tinha feito tantas comunidades messiânicas, tinha apresentado o evangelho para todos. Imaginem as preocupações de Paulo, né? Para que tudo andasse no caminho certo. Tenho medo de que, ao chegar outra vez, meu Deus possa humilhar-me na presença de vocês e que eu seja contristado por muitos que pecam no passado e não se arrependeram da impureza, da fornicação e da libertinagem que praticaram. Esta será a terceira vez que irei visitá-los. Qualquer acusação deve ser feita pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas. Isso é muito importante para nós definirmos qualquer decisão, qualquer ato, principalmente envolvendo as congregações. Tudo deve ser testificado na presença de 2 ou 3 testemunhas. O Eterno tem que testificar no coração de 2 ou 3. Nunca devemos tomar nenhuma decisão individualmente. Aos que pecaram no passado e aos demais, digo de antemão, apesar de ausente, o mesmo que lhes disse quando estive com vocês pela segunda vez: se eu for ao encontro de vocês, não os pouparei, pelo facto de procurarem prova de que o Messias fala por mim. Ele não é fraco ao lidar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, apesar de ter sido executado em uma estaca, em fraqueza, ele vive agora pelo poder de Deus. E nós também somos fracos, em união com ele, mas ao tratar com vocês, viveremos com ele pelo poder de Deus. Examinem-se para saber se estão vivendo a vida da fé. Provem-se. Não percebem que Yeshua, o Messias, está em vocês? A menos que sejam reprovados no teste. Mas eu espero que vocês percebam que nós não fomos reprovados, e oramos a Deus para que não façam nada errado.
Não estamos preocupados com a aparência de sucesso, mas em fazer o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado, pois não podemos agir contra a verdade, apenas em favor dela. Por isso, alegramo-nos sempre que estamos fracos e vocês estão fortes. Na verdade, oramos para que vocês sejam aperfeiçoados. Escrevo essas coisas estando longe de vocês, para que quando eu estiver com vocês não precise usar minha autoridade e tratá-los de forma áspera, porque o Senhor a concedeu a mim para edificá-los e não para derrubá-los. E agora, irmãos, shalom. Ponham a vida em ordem, deem atenção ao meu conselho, tenham a mesma mente, vivam em shalom. E o Deus de amor e shalom estará com vocês. Cumprimentem-se com o beijo santo. Todo o povo de Deus lhes envia saudações. A graça do Senhor Yeshua, o Messias, o amor de Deus e a comunhão do Ruach HaKodesh seja com todos vocês. Aleluia. Aleluia. Mais uma leitura aqui de segunda carta de Coríntios que nós fizemos aqui. Já estamos com... Começamos às 16, estamos com 1h30, por volta de 1h30 de leitura. E o que é que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Falem comigo por aí. Devia ter trazido a minha garrafa d'água e esqueci. Estou aqui seco. Tenho a boca seca, mas o espírito está vivo. Aleluia. Aleluia, irmã Eliana. Shalom a todos que passaram por aqui. Letícia.